Oi, gente, meu nome é Paulo Henrique. O meu é Carol. E o nosso convidado hoje tem 33 anos, é vicentino, está há 12 anos na carreira política e atualmente é prefeito de São Vicente. Com vocês, Caio Amado. Boa! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Sapiens, em colaboração com o Grêmio Geração Z. É um prazer você vir, aceitar o convite, foi muito importante. Vai ser uma experiência, tanto para nós quanto para você, eu acredito. Não, muito obrigado pela oportunidade. Eu vim aqui bater papo com vocês, trocar ideia, abrir essa caixinha aí de experiências e visões. No que vocês quiserem saber, a gente está à disposição aí. Em 2016, o senhor já esteve aqui na escola, né, como novato à candidatura. E agora, em 2023, você retorna como atual prefeito da cidade. Qual é o sentimento? Qual é a sensação? Nossa, eu vou falar para você que a experiência que eu tive aqui dentro do Zumira foi uma das mais incríveis da minha trajetória. Foi uma das primeiras vezes que eu percebi que uma mensagem forte, quando você tem uma mensagem para passar para as pessoas, se ela for verdadeira, se ela vier do coração, ela pode sim ser ouvida e entendida. E aquele dia foi assim que eu me senti. Foi um debate aqui, né, de prefeituráveis ali, de candidatos a prefeito, que a direção organizou. E ali algo incrível aconteceu, porque naquelas trocas, né, às vezes de farpas, às vezes de visões que acontecem num debate, eu percebi que naquele momento os alunos curtiram a ideia e no final foi incrível, assim, ficaram do meu lado, vieram, enfim, trocar ideia e foi muito especial, algo que não aconteceu com os outros candidatos aqui dentro, acabou acontecendo comigo e para mim foi muito marcante, assim, foi uma das primeiras vezes que algo assim aconteceu. Eu passei a minha ideia, foi antes de aparecer na TV, foi antes. E aí ali eu falei, nossa, a nossa mensagem faz sentido e acho que conforme a gente for falando as pessoas vão perceber isso, assim. E aí hoje eu volto aqui prefeito, perdi aquela eleição, é importante dizer, e acho que é importante dizer até enquanto aprendizado, porque às vezes a gente também acha que está pronto, que está preparado e que consegue tudo, mas tudo tem um tempo certo, tem um tempo de Deus, tem um tempo das nossas vidas, aquela eu perdi e tive que ser mais forte, porque tive que trabalhar por mais 4 anos, passar por outros desafios, até aí sim estar preparado para vencer uma eleição. Venci em 2020, assumi em 2021. Em 2023 estou aqui com vocês e para mim é uma alegria demais. A hora que eu entrei no pátio aí hoje eu falei, uau, que lembrança boa. Já vivi isso. Muito bom. E como você sabe, o Zumira é de ensino médio, né? Então a gente queria saber onde você se formou. Eu formei o meu ensino médio na Federal de Cubatão, né? A época era Cefet, agora chamam, né, de IFSP, né? E eu formei lá, foi também uma experiência muito gostosa, uma escola diferenciada também, assim, enfim, foi muito, muito bacana, assim, sabe? Era um desafio, na época eu fazia Senai, então eu saía de São Vicente de manhã, aí ia estudar na Federal de Cubatão, aí à tarde eu ia pro Senai na Ponta da Praia, aí depois eu voltava no fim do dia para São Vicente, era assim, todo santo dia, 2006, 2007. Todo dia. E pra você entrar, na época era vestibulinho, né? Tinha uma provinha. Você teve algum preparo, alguma rotina, assim, pra conseguir passar na Federal? Cara, eu era bem nerd, assim, pra ser bem sincero, né? Eu era bastante estudioso, muito, assim, sentava na primeira carteira, eu era um aluno muito dedicado, assim, muito estudioso, gostava de chegar com uma nota boa em casa para minha mãe ficar feliz, então eu tinha um pouco disso, assim, muito, muito focado, assim. E aí, em certo momento, quando eu estava lá pelo 8º ano, minha mãe falou, ai filho, tá difícil, eu estudava na escola particular, falei, tá difícil pagar a escola, tudo mais, é importante você tentar, você é estudioso e tal, é importante você tentar e tal. E aí eu fui, fiz a prova, fiz junto à prova do Senai, fui fazer eletricidade de manutenção do Senai, nem era... não sabia exatamente ali por quê, mas ela falava que era importante ter um curso técnico, aí eu fui nas duas, passei nas duas e fiz, assim. Mas sempre fui, desde pequeno, um aluno de primeira fileira, muito estudioso,
que o pessoal ficava pedindo cola, tinha isso, e assim foi a minha trajetória. E aí quando eu entrei lá, também foi muito especial, tive professores fantásticos, especial um professor de sociologia já falecido, o professor Carlos Paiva, que me abriu a mente para essas questões coletivas, para essa vida em sociedade, e aquela chama que eu tinha dentro de mim de querer fazer algo para mudar a vida das pessoas, para mudar o mundo, começou a fazer muito sentido ali no ensino médio com um professor de sociologia que acabou super abrindo a minha mente. Aí era o 2º pro 3º ano, eu já tinha ouvido falar de um curso chamado Gestão de Políticas Públicas na Universidade de São Paulo, e eu falei, putz, esse é o meu curso, é o que eu quero estudar para me preparar para ser político, para me preparar para ser prefeito, para me preparar para trabalhar no governo. E aí passei na Universidade de São Paulo também, e foi assim, então as coisas foram muito acontecendo nessa linha, assim, sabe? Entendi. Dedicação, muito estudo, uma família que às vezes não entendia muito bem, mas você quer estar na política, meu Deus, o que você quer fazer da sua vida, mas com o tempo foi entendendo também, apoiando o meu sonho, assim. Legal. E no ensino médio você era engajado nas questões estudantis? Olha, no ensino médio era, na faculdade menos, porque na faculdade eu estava focado já em preparar a minha candidatura a vereador aqui na cidade, assim, quando eu estava na faculdade eu estava focado para fora, não para dentro, mas no ensino médio sim. No ensino médio aconteceu uma história muito interessante, porque de um ano para o outro o Grêmio se perdeu. E aí quando eu entrei, eu quis começar a falar, não, como assim se perdeu? Tava sem estatuto, não tava formado, tava muito confuso assim o negócio. E aí eu comecei a correr atrás das documentações do Grêmio e de tudo lá pra gente conseguir organizar o processo, formar a eleição. Passei um ano inteiro fazendo isso foi no meu 2º pro 3º ano, foi alguma coisa assim. E aí eu não consegui formar o Grêmio a tempo, mas no ano seguinte os documentos estavam preparados e aí o Grêmio se formou. Então foi uma coisa assim que eu me engajei em algumas coisas ali dentro, teve sim, enfim, vai mudar uma coisa aqui, vai mudar uma coisa ali na escola. Eu era bastante ativo nesse sentido para juntar a galera, mas sem Grêmio formado. Mas eu ajudei no processo de juntar as documentações que faltavam para organizar, e aí ficou preparadinho para no ano seguinte, quando eu saí, o Grêmio se formou. Turma boa lá, até era o Haroldo que formou lá. Então não tinha o processo de candidatura, se não tinha perdeu. Nada. Assim, é difícil, eu não sei nem, faz tanto tempo que eu não sei nem explicar exatamente o que aconteceu, mas se perdeu. A turma que saiu não deixou o negócio pronto para continuidade, e aí por algum motivo se perdeu, e aí eu falei, pô, como assim? A gente quer organizar as coisas, quer quer a nossa voz ser ouvida, quer organizar o Interclasses também, porque é gostoso e faz parte, porque tinha um monte de coisa para fazer, e aí a gente falou, puxa, se perdeu. E aí eu fui atrás dos egressos, a galera que tinha saído, fui buscar as informações para entender, e aí ficou meio que assim, prontinho. No ano seguinte o Grêmio voltou a se formar, e de longe eu falei, pô, que da hora, já tava na faculdade, e aí falei, pô, que da hora, tal. Foi bem gostoso, assim, poder ver, porque Grêmio tem que existir na escola, é fundamental, e a gente vê vocês aqui super ativos e é muito bom isso, assim, são os cidadãos do futuro, é isso. E foi no ensino médio que veio essa sua vontade pela sua voz ser ouvida, para fazer as pessoas serem ouvidas, ou desde pequeno sempre teve? Veja, desde pequeno eu falava que queria ser presidente do Brasil em casa. Mas eu falava, mas não sabia. Não tinha noção. Não tinha noção, não tinha essa, assim, como é que chega, né? Sim. Então, conforme eu fui crescendo, fui descobrindo, fui entendendo um pouco mais uma visão de mundo. E aí no ensino médio é muito isso, né? Professor de sociologia, filosofia, você começa a discutir questões maiores do que a sua própria vida. E ali foi a hora que deu a virada de chave de falar, pô, mas não sei se presidente do Brasil, talvez, por que não? Mas acho que tem
tudo tem um começo. Sim. E nessa de tudo tem um começo, eu saí focado ali no ensino médio. Eu falei, não, eu preciso... que curso eu vou fazer? Que faculdade eu vou fazer? Eu falei, eu preciso achar um curso que me dê base para me deixar mais perto do meu sonho. E aí foi isso que rolou. E aí foi que eu conheci um curso que estava na 5ª turma só, dentro da USP, que era Gestão de Políticas Públicas, né? Curso novo, né? Era um curso novo, agora já tem mais tempo, mas eu fui a 5ª turma. Tinham 4 turmas, estava se formando a primeira, eram 4 anos. Então foi no ensino médio que nessa de eu preciso de elementos que me dê base para o meu sonho, que eu conheci esse curso, e aí fui, e aí foi incrível, e putz, daí foi um depois do outro. Disputei várias eleições, cada vez que eu perdi uma eleição eu falava, não, preciso agora me preparar um pouco mais, vou me atualizar, vou aprender coisas novas. E aí eu ia lá e fazia outro curso, fazia uma pós-graduação, outra pós, e fui crescendo assim. Nunca foi algo que te desmotivou? Não. Só te encorajava mais? Cada derrota que eu tive foi um aprendizado. Total. Cada derrota que eu tive foi um aprendizado. A primeira, em 2012, todo mundo me conheceu mais em 2016, mas em 2016 eu já tinha uma candidatura em 2012, que foi a vereador. Fiz 823 votos, super legal, reuni uma galera jovem, eu tava com 21 anos, reuni uma galera jovem assim, mais coragem que juízo, aquela coisa só vamos, sabe? E foi um baita de um aprendizado. Eu não posso falar que eu perdi aquela eleição, porque todo o aprendizado que eu tive no número, perdi. Mas e aquela vivência toda? Aquilo ali pra mim foi uma grande experiência, um grande laboratório, uma grande vitória. Aí em 2016 foi aquilo que começou pequeno, tinham 9 candidatos, eu larguei em 9º, como uma corrida de Fórmula 1, você larga em último, e cheguei em 2º. Como é que eu vou falar que eu perdi essa eleição? Eu não perdi. Perdi no número. Mas eu venci, pô. Sabe? Uma mensagem que a gente tinha, uma galera à nossa volta que a gente contava nos dedos e de repente foi crescendo, 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 crescendo. Não dá nem para falar que foi numa progressão aritmética. Foi uma progressão geométrica. Um negócio. Crescendo, 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 crescendo. Quando eu vi, 48.641 pessoas acreditaram na ideia. Isso, eu sou santista. Isso é 3 Vila Belmiro lotado, cara. Isso é incrível, incrível. Então, foi assim, de derrota em derrota que eu fui tirando valor e construindo o caminho da vitória. Mas eu queria entender mais essa questão, eu queria entender essa ideia que surgiu de você ser candidato, porque, pelo que você comentou, no começo não teve muito apoio da família. E é algo muito importante ter esse suporte da família, então saber se quando você teve essa decisão, não, eu quero ser candidato, se a família ainda assim foi muito relutante ou se elas começaram a entender mais, começaram a apoiar. Veja, minha mãe é comerciante, tem loja há 40 anos, meu pai é professor da rede pública do estado, já aposentado, deu aula em várias escolas aí, depois ficou readaptado daqui da cidade. A política não fazia parte assim do meu cotidiano. Então, quando eu chego e falo, não, eu quero ser candidato, a primeira fala é assim, meu Deus, o que ele está fazendo da vida dele? O que é isso, sabe? Aquele menino que era todo estudioso, que eu achei que ia ser médico, engenheiro, advogado, aquelas profissões, né, mais tradicionais e legítimas, tal. De repente ele vira e fala que quer ser político. Isso assustou dentro de casa, no primeiro momento, assim, eu vejo pelas lembranças. É que também político, infelizmente, sempre tem uma imagem muito negativa, né? Perfeito. Acho que é isso, assim, ainda tem isso. Ainda que seja uma coisa meio fora da caixa, alguém que tá lá, enfim, e de repente vira para os pais e fala, eu quero ser político. Sabe, até então, presidente do Brasil era, todo mundo ria, aquela coisa. Quando fala, não, eu quero me candidatar, dá um susto em todo mundo. Então, isso aconteceu. Agora, minha mãe foi uma parceiraça, assim, absurda dentro desse processo. Até quando, sei lá, outras pessoas da família não acreditavam ou tinham dúvidas, minha mãe era uma pedra fundamental que falava, filho, se é o que você quer para sua vida, eu tô contigo. Mas isso é muito importante, um pouco assustada, né? E ela sempre muito assustada, porque
eu tinha uma posição, sempre tive posições firmes, assim, né? Então, às vezes eu brigava com fazia uma fala mais forte contra outro e falava tal, e ela, meu Deus, filho, o que você tá escrevendo na internet? Não faça isso, tal. E eu falava, mãe, fica tranquilo, eu sei o que eu tô fazendo, tal, e foi em processos assim que eu fui amadurecendo. Na hora que eles viram que era de verdade, que era isso e que não tinha como tirar da minha mente porque estava no meu coração, aí veio todo mundo junto, assim. Mas eu diria que não é que era um contra, mas por ser algo inédito, era tipo, meu, o que é isso? Sabe? Por que é isso mesmo que ele quer? E no final, acredito que deu certo, assim, sabe? Foi muito bonito, assim, né? Dentro de casa, assim, se tá no teu coração, cara, você vai dentro de casa mostrar que faz sentido. Às vezes é só uma questão de mensagem. Você quer passar uma mensagem para fora, mas você precisa saber qual é a mensagem que você passa para seus pais. Você precisa, sabe, mostrar para eles que tem sentido, assim, sabe? E foi passando o tempo, são meus fãs número 1, mamãe, papai, aí é muito especial. Eu vejo nas suas redes sociais você comentando e postando foto até com seu pai, quando vocês saem juntos. É bem legal essa relação. Quando a gente venceu o dia da vitória, que foi emblemático, até arrepio, o trajeto, né? Eu fui pra casa dele e aí foi engraçado, porque falaram, não, pô, vai lá, mó simbólico, a Brasília do teu pai. Meu pai tem uma Brasília, é meio verde, meio azul. Pra mim é verde, tem gente que fala que é azul. Meu pai tem uma Brasília 74 o ano. E aí falou, não, vamos chegar de Brasília, não sei o que e tal. Rapaz, e a Brasília não pegava. Tinha acabado de me tornar prefeito da cidade. Já começou fui lá assim. pra casa dele, comemorar, dar um abraço, não sei o que. Segundo turno, vitória, 90 mil votos. Depois de 10 anos correndo, finalmente cheguei, venci. Todo mundo esperando na frente do comitê. A ideia é de chegar de Brasília lá. E a Brasília não pegava. Então foi 2012, perdi. 2016, perdi. 2018, a deputado, perdi. Cada vez crescendo um pouquinho mais. 2020, perdi o primeiro turno, mas crescendo um pouquinho mais. Segundo turno, venci. Na hora de chegar pra comemorar, a Brasília não pegava. Nossa senhora. Tivemos que ir empurrando a Brasília, daí pegou no tranco, aí eu chego lá de Brasília, ele dirigindo. Foi pra mim um dos momentos mais emblemáticos. Meu pai, alguns problemas de saúde, e aí na eleição de 2018, quando ele foi votar em mim, eu levo ele sempre pra votar no Constante, e aí ele falou, é a última eleição que eu vou votar em você, não sei o que, pô, me desabei de chorar, foi sacanagem, ele foi maldade o que ele fez, assim, enfim, foi uma brincadeira muito de mau gosto dele, e aí, em 2020 ele tava lá, firme e forte, foi na cadeirinha de roda, mas assim, foi votar, então tinha que ser assim. Que legal, eu também voto no Constante. Olha aí, a gente vai se encontrar por lá na próxima. Eu sempre levo ele pra votar, é uma das nossas tradições, assim. E eu tenho uma pergunta um pouco pessoal, de qual é a rotina de um prefeito? Eu tenho muita dúvida. Dá tempo de dormir? Dá tempo de comer? Olha, eu agora, entendendo que eu tava ficando muito gordo, com pressão alta, colesterol, tudo a vida meio desregulada e todo dia um monte de problema, eu coloquei no meu primeiro horário do dia fazer atividade física, então ali 6h30, 7, até umas 7h30, 8, eu tento mais cedo que isso, e aí não dá, mas eu tento colocar que sempre que eu posso, começar o dia com atividade física. Isso começa porque é isso que vai me dar, ao médio e longo prazo, sustentação para conseguir ter saúde boa para tomar boas decisões. Então eu tento fazer isso no início, porque eu gosto de bater minha bolinha também, de vez em quando. E aí, você sempre posta, sempre tem uma relação muito forte com o futebol. Você tá gordinho, você vai jogar bola, você vai ter problema, vai machucar o joelho, depois você vai ficando velho e tal, vai machucar o joelho e tal. Então assim, primeira hora do dia eu tento separar para uma atividade física, sempre que possível. Qual que é o problema? Às vezes eu chego muito tarde, depois da meia-noite, às vezes eu tenho agenda cedinho, e aí acabo cortando ela. Mas eu tento não cortar para tentar
manter minha saúde em dia. Na sequência, assim, na hora que eu acordo, eu já olho o celular. Na hora que eu olho o celular, aí já tem as matérias do dia, aí já tem BO acontecendo, problema. É uma cidade, imagina, você tem mais de 100 escolas sobre a sua gerência, mais de 40 equipamentos de saúde, equipamentos de assistência social, ruas e mais ruas, semáforos, postes, árvores, equipamentos públicos os mais diversos. Então, você acorda, já tá lá, já chega. Aconteceu um problema numa escola. Aconteceu... Então, você já começa o dia já tentando dar solução para as coisas. Aí vai, celular, atividade física, como um ovinho mexido, toma um café, não sei o que, rua. Começo. Gosto sempre de estar na rua para falar com as pessoas, porque acho que essa é a principal forma de as pessoas perceberem que a gente está aqui, não se esconde dos problemas, está perto, quer resolver. Às vezes não dá para resolver tudo de uma vez, mas a gente não se nega a dar atenção e tentar ir resolvendo as coisas. E aí eu me divido entre estar na rua e estar no gabinete para coordenar ações. Coisas que eu julgo importante, eu reúno os secretários, às vezes tem problemas que não é só um secretário A ou secretário B que resolve, então eu tenho que juntar todo mundo e falar, o caminho é por aqui, vamos resolver? Eu preciso de você nisso, você naquilo, todo mundo trabalhando junto dá certo. Então é uma grande gestão. E aí você dá as diretrizes e as pessoas saem resolvendo e devolvem para você. Deu certo, não deu certo. Então eu tô sempre na rua, no gabinete, me dividindo. Aí às vezes tem eventos que eu tenho que ir, tem cerimônias que eu tenho que estar presente representando a cidade. Então o dia tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. É assim que funciona. Então dentro dessa dinâmica eu tento ter um pouquinho de vida também. Separar um tempo para visitar o meu pai, separar um tempo para dar atenção para minha mãe. Obviamente, cuidar da minha esposa e dar atenção para minha esposa, senão terei problemas em casa, vou dormir no sofá. Então tem todo um cuidado também para equilibrar vida pessoal e a vida pública, né? Que às vezes as pessoas também não entendem isso, assim. Sou apaixonado pelo Santos. Eu gosto de ter, no meu momento, parar para assistir o jogo do Santos, apesar de estar sendo bem difícil esses últimos tempos. É complicada a nossa situação. Mas eu gosto de parar para ver. Às vezes as pessoas não entendem. E aí falam, mas você tinha que estar mexendo e tal coisa. Cara, mas eu dou o meu dia inteiro, mas se eu não tiver um tempinho para aliviar minha mente, você acaba ficando com menos capacidade de tomar decisões. Então, fica muito exausto. Sabe? São coisas assim que eu sou um cara muito no 220. Muito 220. Se precisar sair de madrugada, se precisar sair cedo tarde, ficar o dia inteiro, virar 24 horas, eu vou fazer, porque, veja, eu tô trabalhando, eu tô fazendo o que eu acredito. Eu tô vivendo o meu sonho. Eu fiquei 10 anos. Eu passei aqui, falei com os alunos em 16, eu fiquei 10 anos para me tornar prefeito. Então eu tô trabalhando com o que eu acredito, com o que eu sonho, com o que eu sonhava. Então para mim é uma alegria. E eu me dou muito. Só que eu preciso também mediar um pouco da minha vida pessoal, porque senão... Não, você não vive, né? Você pifa, né? E prefeito também trabalha de final de semana? Muito. É onde mais trabalha. Nossa, muito, porque no final de semana você recebe muitos convites para estar em eventos. Eu considero trabalho também estar em eventos, porque as pessoas esperam que o prefeito vá visitar. O prefeito vai visitar a igreja que está completando 10 anos, 15 anos, 20 anos, aí chega um convite lá. A gente tem muitas vezes inaugurações, como teve agora do Parque da Juventude no Itararé. Você tem que estar lá. Quando eu chego lá, é de serrar uma placa, é fazer um discurso, é dar atenção para as pessoas. Quando está lotado, às vezes eu fico 3, 4 horas seguidas, falo com um, viro, falo com outro, falo com outro, falo com outro, falo com outro. E assim vai. Isso para mim é parte do meu trabalho, que eu considero. Então, fim de semana teve um festival, por exemplo, num campo de futebol. Eu ia jogar um dos joguinhos, joguei, meti gol, muito obrigado. Mas perdi pênalti também, infelizmente. Mas assim, ali também é parte de um momento onde, o prefeito tá aí, que legal. Aí chega um pedido, alguém vem fazer, poxa, tá acontecendo tal coisa na minha rua. Tá se mostrar presente, né? Nas situações, nos lugares. Resolutivo, tal. Então tudo isso acontece. Mas o fim de semana sempre tem coisa pra fazer. Às vezes eu chego exausto no fim de semana, daí eu não consigo, aí eu preciso parar um pouquinho, resetar pra segunda-feira acordar bem. Mas vira e mexe fim de semana. Ontem eu fiquei na rua até domingo. Acho que eu cheguei em casa
10 horas da noite. Nossa. Então, assim, agendas, coisas que você tem que se fazer presente, porque é isso, é parte da rotina. E uma coisa que a gente queria entender também é que quais são os critérios que você leva em consideração na hora de formar projetos e realizar projetos? Ainda mais atualmente, que, se eu não me engano, foi em agosto, que a cidade foi decretada a emergência financeira. Então, é um momento delicado, mas que mesmo assim a gente vê que ainda está funcionando, está tendo reformas, inaugurações, que nem você mencionou agora, do Parque da Juventude, que é algo muito importante, muito legal, mas que eu imagino que tenha demandado muito dinheiro. Sim, veja só, a cidade ela tem um problema histórico de recursos à disposição. A gente tem uma população que ela é uma população, em grande parte, de mais baixa renda, média renda, então é uma população um pouco mais pobre que em outros municípios, então que depende muito dos serviços públicos que a cidade tem que oferecer. E tudo bem, e vamos trabalhar para oferecer cada vez melhor. É a saúde pública, é a educação pública, é a assistência social, é fortalecer espaços de lazer, cultura, esporte, tudo isso a gente tem que oferecer. E a nossa cidade, se a gente olhar, estou falando de indicadores, quantas pessoas são dependentes de recursos do serviço público, ou seja, custeado pelo poder público em São Vicente? Quantas são dependentes em outros municípios? Na nossa é muita gente. E tudo bem, vamos trabalhar para ser cada vez melhor. Qual que é o problema? A gente precisa ter cada vez mais dinheiro para oferecer esses serviços bem. E a gente tem, muitas vezes, a nossa arrecadação, os impostos que a gente precisa arrecadar para custear esse serviço, são muitas vezes menores que as outras cidades. Então é muita gente precisando, mas com um valor menor, um pouco recurso. Esse é o nosso dia a dia, o nosso custeio, como em casa. Você começou a fazer seu estágio, você tem sua graninha ali na sua mão e você, tá ganhando lá, R$1.000. Aí você ajuda em casa, faz compras. Você bota R$300 para ajudar a comprar uma comida em casa. Aí bota R$200 para não sei o quê. Aí você separou R$200 para poder ter os seus momentos também de lazer. Afinal, você tá estagiando, jovem, não sei o quê. Quando você viu, o dinheiro que você tem é R$1.000 e o seu custo de vida é 1.200, é 1.300. Ou seja, tem 200, 300 faltando. Sim. Muitas vezes é isso que acontece. A cidade arrecada tanto, mas para custear tudo que precisa, é um tanto mais X. Esse mais X é o grande problema. Essa é a crise que a gente vive agora. É o quê? A cidade tem tanto para custear o serviço. Só que parte dessa arrecadação, desse tanto para custear, ele é arrecadado, porque os impostos, alguns são do município, mas a maioria, o Estado e a União arrecadam, tudo junto lá em cima, e depois dividem para o município. O bolo lá em cima ficou menor. O Brasil arrecadou menos, o Estado de São Paulo arrecadou menos, então a fatia específica para São Vicente veio menor do que a gente tinha expectativa que viesse. Então o que era isso, virou isso. Ficou menos. E aí, o serviço nosso não mudou. A gente tem que ter médico trabalhando na ponta, professor, todo mundo. Então o serviço segue sendo esse, mas o imposto que veio é aqui. Então, esse foi o grande desafio da nossa crise financeira de agora, que os municípios todos estão vivendo, salvo municípios que têm atividade econômica muito clara na sua cidade. O Porto de Santos. Dá muito dinheiro direto para o município, não vai para Brasília para voltar, dá muito dinheiro direto aqui já. Porém, mesmo com esse problema, a gente tem recursos que a gente consegue de investimento. Isso é custeio, para custear o dia a dia. Mas tem investimento, que são recursos separados que a gente chega lá no governo do estado, assina um convênio. Eu quero fazer um parque da juventude. Convênio assinado, consegui a liberação, pedi ajuda do deputado, o governador gostou de mim, liberou, o ministro liberou, vai aquela coisa. Sim. Consegui R$1 milhão, vamos fazer lá. Consegui um recurso para melhorar o centro da cidade, mais 2,5 milhões, não sei o que, liberou. Isso é investimento específico. Eu não posso pegar esse dinheiro do investimento e botar para pagar as contas do dia a dia. Eu pego esse dinheiro assinado para fazer tal coisa, para tal finalidade, para reurbanizar um canal, para fazer uma obra de enchente, para cuidar de partes. Isso é investir.
E é isso que a gente faz. Por isso que o Parque da Juventude, mesmo no momento de crise financeira do custeio, que o nosso imposto veio menor e eu tenho mais dificuldade de pagar minhas contas do dia a dia, eu ainda entrego um parque. Porque o parque era ali já, um convênio assinado para investir em algo. E veja, quando a gente investe em melhorias de lazer, de esporte, de cultura, de turismo, a gente tem retorno no médio prazo. Porque a cidade ficando mais bonita, a cidade ficando melhor, mais pessoas vêm para cá, consomem aqui, o consumo acaba gerando mais emprego. O turismo aumenta, né? O turismo aumenta, vem gente de fora com dinheiro, a pessoa era de fora, não era da cidade, traz o dinheiro para dentro da cidade. Então tudo isso ajuda a economia. E já que o nosso tempo está acabando, antes vamos ter um bate-bola, mas para finalizar, a gente queria que você desse algumas dicas para os estudantes que queiram seguir na carreira da política, que é muito importante e eu vejo assim na escola que já tem estudantes que já tá nessa pauta, sempre está presente em pautas sociais, querendo fazer essa mudança, sempre em movimentos estudantis. Legal. Então, essa dica para esses estudantes que queiram seguir essa área. Bom, primeiro, acho que ponto de partida para qualquer área que a pessoa quiser. Cara, eu sei que às vezes a vida é difícil, eu sei que às vezes dentro de casa as coisas também não são fáceis, às vezes a gente está numa fase que a gente tem um monte de complexidades para... a gente está descobrindo o mundo, acho que é esse o momento no ensino médio, a gente começar a descobrir que o mundo é maior do que a gente está dentro dele e precisa também se sintonizar e se encaixar, mas se tu já tem clareza do que tu quer para a tua vida, vai, sabe? Seja firme, seja rocha, vai em frente, não desiste, se ampare na família, se ampare, sempre tem um professor parceiro que vai acreditar contigo no teu sonho, que vai acreditar contigo na tua ideia, isso para qualquer área que tu quiser. Aqui, acho que dentro da escola, vocês têm projetos que buscam desenvolver isso, né? Sim, projeto de vida, coisas que mexem aí também com essa reflexão que é mais que um sonho, e tem que ser mais que um sonho, tem que ser um projeto, tem que ser algo que você veja e fala, é claro, é lúcido, faz sentido, né? Então, assim, bota isso no papel e encontre alicerces para que isso aconteça. Na política, para o jovem, e falo enquanto um jovem ou ex-jovem. Não, um jovem. Um jovem. Mas na política, veja, eu fui candidato a primeira aos 21, a segunda aos 25, a terceira aos 27 e fui vencer aos 29. Percebe? Eu entreguei a minha juventude para a política. Eu sempre fui muito atento, cuidadoso e não teve um dia sequer dentro desse tempo todo que eu não pensei no meu futuro, no meu sonho, na minha trajetória, onde queria chegar. E isso para mim é muito forte. Há 10 anos atrás eu já estava focado, sabe? Então, não é à toa que essas coisas acontecem. Você tem que ter um foco, uma visão, um sonho e construir alicerces que lhe dê condição de chegar. Para o jovem é mais difícil, não tenha dúvida. Para o jovem é mais difícil, porque é um mundo ainda muito fechado. Para o jovem, para a mulher, é um mundo muito fechado. É um mundo das pessoas mais velhas, homens. É uma bolha, né? É uma bolha ainda. Então, furar essa bolha, e eu me considero tendo furado essa bolha, foi uma conquista gigantesca. Mas a fala que eu dou, a dica que eu dou é que assim, tá dentro de ti, irmão. Se for de verdade, tá dentro de ti. Agora, se for uma coisa só pelo espetáculo, tem gente que fala, sabe, tem gente que acha que ser político é popstar. Irmão, não é, entendeu? Não é. É missão de vida para transformar a vida das pessoas. E eu fico muito feliz, honrado. Às vezes, pô, bate uma selfie, não sei o quê. Poxa, que bom que meu trabalho está sendo reconhecido, mas eu tô aqui para trampar, entendeu? Política é trabalho, não é status, não é holofote. Isso tudo é consequência de um bom trabalho, assim. Que legal. Agora vamos pro nosso bate-bola. Agora você pode beber sua água, porque... Sabe como funciona, né?
A gente vai fazer uma pergunta, por exemplo, uma cor. E aí você vai falar a primeira coisa que vem na sua cabeça. Tá. Tá bom? Uma cor. Azul. Tô sempre de azul. Uma comida. Filé de frango à parmegiana. Nossa, essa é boa. Eu gosto. Um lugar. São Vicente. Boa. Um cantor. Putz, um cantor. Caramba, quem que eu tô ouvindo? Cara, eu gosto muito de sertanejo, então eu vou pôr 2 cantores, Jorge e Mateus. Ah, show. Uma inspiração. Inspiração, minha mãe. Um sonho. Fazer com que as pessoas enxerguem essa cidade da forma que eu enxergo. Bonito. Que Um bonito. time. Santos Futebol Clube, o maior time da terra. Um medo. Um medo. Ah, caramba. Eu sempre penso nas ações de coragem, agora... Sempre tive mais coragem que juízo. Medo. Cara, medo é... perder a capacidade de... mostrar a verdade para as pessoas. Boa. Perder essa capacidade de mostrar a verdade, de mostrar... Perder o brilho no olho, sabe? Acho Você- que é isso, assim. Você sempre quer mostrar. Eu sinto que você sempre quer mostrar a transparência no que você faz. Principalmente nas redes sociais, que você usa muito, digamos que a seu favor, para mostrar essa transparência. Então, Perder o brilho no olho, acho que é o medo. É perder essa coisa de querer estar todo dia fazendo e 24 horas. Eu sou muito feliz no que eu tô fazendo, então acho que perder o brilho no olho é o que me Te dá medo. dá medo. É. Uma mania. Uma mania ruim, deixar a roupa largada em cima da cama, a Thay fica brava todo Nossa. dia. É, eu preciso melhorar isso, desculpa, Thay. Ela fica brava comigo. e um defeito? Um defeito, acho que eu tento ser perfeccionista demais. Preciso ter um pouco mais de calma. Às vezes não dá pra fazer tudo no tempo que quer, do jeito que quer. Você trabalha em grupo, tenha calma que as coisas acontecem. Uma qualidade. Ser perfeccionista demais também. Eu quero sempre o máximo, o melhor, extrair o melhor de todo mundo. É um defeito e uma qualidade, né? É. E uma palavra que. Opa, desculpa. Ah, tá. E uma palavra que te definiria? Persistência. Bom, é isso. A gente finaliza aqui. A gente agradece muito a sua participação. Muito obrigado. Foi muito importante. Foi muito legal o papo. Eu aprendi muito e essa questão da coragem, da persistência que você sempre pontuou muito durante a nossa conversa é muito importante. Principalmente agora, para nós, alunos. Eu que estou no terceiro, a Carol também no terceiro, que a gente precisa muito dessa coragem, dessa persistência, porque vai ter muito desafio, né? Vai. E você, assim como você enfrentou, a gente também vai enfrentar. E é muito importante a gente ouvir isso das pessoas. Legal, cara. Isso serviu como uma inspiração pra gente. Se tem no Poxa. nosso coração, a gente consegue trilhar. Muito isso. obrigada por participar. Imagina. Eu sou muito agradecido de estar aqui com vocês. Muito agradecido. Como eu disse, para mim aqui foi um dos momentos mais especiais da minha trajetória. Apesar de eu não ter sido aluno do Zumira, o Zumira fez parte de uma escola para mim, quando pela primeira vez eu senti fisicamente as pessoas abraçando a minha mensagem. Então não tinha como ser diferente. Quando vocês fizeram um convite para eu estar aqui, eu falei, eu vou lá. Eu vou, não tenho dúvida. E aqui estou. Obrigado de Sentimos coração. muito especiais por isso. Muito obrigado. Obrigado. É isso, gente. Tchau. Obrigada por assistir. Espero que tenham gostado. Valeu!